e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, juntamente com mais 4 ou 5 textos de apoio desta lição, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. A revista o irmão já tem, já leu, já estudou. Os irmãos têm também o livro de apoio, tem a videoaula do comentarista do trimestre. Nosso objetivo aqui é trazer subsídios complementares para os irmãos. E para os irmãos não se perderem no andamento da exposição, nós estamos seguindo o texto de nossa autoria, que está no site do portal Escola Dominical. Também, os irmãos são convidados a ouvir os breves comentários em áudio publicados aqui no canal do YouTube e lá no nosso site, das leituras diárias, estes textos que são sugeridos pela revista, onde o irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, amealhará mais informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver aqui em São Paulo, nas redondezas, o irmão é nosso convidado. Lá a reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus e ela está sendo realizada no Templo Velho, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas não se esqueça, tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Estamos estudando o que os pentecostais creem. Estamos estudando o que é ser realmente pentecostal. E nesse terceiro bloco do trimestre, nós estamos vendo a atuação do Espírito Santo na vida cristã. Vários aspectos a respeito da vida cristã. E, para tanto, hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que fala sobre vivendo o fervor espiritual. Nós vamos falar sobre a renovação espiritual do crente. O crente deve ser fervoroso. Esta é uma exigência da palavra de Deus. Nós encontramos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, nós já vemos aí que há uma exigência da palavra de Deus a respeito do sermos fervorosos no espírito. E quando nós falamos nisso também, vamos lá em Atos 18 e 25. E fala a respeito de Apolo, né? E ele diz o seguinte, o texto diz em Atos 18 e 25, que este Apolo era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Veja que interessante. Uma pessoa que nem sabia que havia Espírito Santo é chamado de fervoroso de espírito. Quando nós falamos em fervor, nós falamos em calor, em fervura, né? É a ideia de fogo. E logo, quando falamos em fogo, nós lembramos do Espírito Santo. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Porque nós temos
a ideia, né? Porque no dia de Pentecostes veio como as línguas, foram vistas línguas repartidas como que de fogo no dia de Pentecostes. E o próprio João Batista diz que Jesus Cristo batizaria com Espírito Santo e com fogo, né? O elemento que João usava para batizar era a água, e Jesus utilizaria o fogo. Daí porque os discípulos viram as línguas repartidas como que de fogo, para não terem dúvida alguma de que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de Jesus, da promessa do Pai, era também o cumprimento da profecia feita por João Batista. Mas, quando a gente vai no dicionário, a palavra fervor quer dizer intensidade de sentimentos, de emoções. Quer dizer também um intenso sentimento religioso, grande fé, né? É qualidade do que está muito quente, é grande calor, ardência, é um empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo, é dedicação, zelo, né? Aí é que vem a questão de fervor. E quando a água está fervendo, nós vemos aquela agitação, né? Aquele movimento das águas. Isso é a característica do fervor. Então, quando falamos em fervor espiritual, nós estamos falando disso, de uma dedicação, de um zelo, de uma intensa vontade de realizar o desejo de alguém. No caso, o desejo de Jesus, porque a igreja ela é formada de servos do Senhor. Nós somos propriedade de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, fervor espiritual é esse estado de dedicação, de intensa vontade de fazer a vontade de Deus. Como nós dissemos, o fervor espiritual está ligado à ideia da renovação espiritual. A renovação espiritual. Isto porque o crente, ele, o salvo, quando nós falamos aqui o crente, nós estamos falando do salvo, do cristão, daquela pessoa que pertence à igreja, do membro do corpo de Cristo, ele não pode envelhecer espiritualmente. Embora nós envelheçamos a cada dia, porque nós ficamos cada dia mais velhos no nosso corpo físico, o homem interior, ele não envelhece. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação constante em quem está em comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus é um eterno presente. Deus não fica velho. Deus é eterno. Quando nós entramos em comunhão com Deus, nós passamos a participar da natureza divina. O apóstolo Pedro, ele fala disso muito bem em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da
natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, nós temos promessas de Deus. Nós entramos em comunhão com Deus. E por esta comunhão, por esta união com Deus, nós passamos a participar da natureza divina. E a natureza divina é atemporal. O tempo não existe para Deus, o tempo não traz nenhum efeito para Deus. E quando nós entramos em comunhão com Deus, nós passamos a participar da natureza divina e o efeito do tempo não passa mais a existir no homem interior. É por isso que Paulo diz que o homem interior se renova de dia em dia. Então, nós já vemos aqui que, para que eu tenha essa renovação diária, para que eu não envelheça espiritualmente, para que o tempo não prejudique ou influencie o meu relacionamento com Deus, a minha vida espiritual, eu preciso estar em comunhão com Deus. É desta comunhão com Deus que depende a participação na natureza divina, é desta comunhão com Deus que vai depender a minha renovação diária. Davi, ele tinha esta noção. Lá no Salmo 51, quando ele pede perdão a Deus, confessa os seus pecados e pede perdão a Deus, ele faz o seguinte pedido, no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja que, como ele estava em pecado, como ele estava afastado de Deus, ele pede a Deus o perdão do seu pecado e que Deus criasse um coração puro, porque o dele estava impuro. E, em criando um coração puro, ele renovaria nele um espírito reto. No Salmo 103, que é também de Davi, Davi diz o seguinte, no Salmo 103, versículo 3. Vamos ver desde o versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aqui também, Davi mostra que quando nós entramos em comunhão com Deus, pelo perdão dos nossos pecados, nós vamos ter a redenção e vamos ter a renovação. Como a mocidade se renova como a águia. E aí é conhecido de todos já, eu sei que todos já ouviram falar de como a águia, ela, de tempos em tempos, ela passa por uma renovação. A queda do bico, ela vai para um lugar retirado e lá ela é renovada. Cai o bico, vem um novo e ela também tem a renovação das penas, enfim. Há uma renovação, porque a águia passa por renovação. E a Bíblia fala desta mocidade que se renova como a águia, fruto do perdão dos pecados, fruto da redenção. Jeremias também fala desta realidade. Lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: converte-nos, Senhor, a ti
e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Aqui o profeta está fazendo uma oração a Deus, contemplando Jerusalém destruída, o templo destruído. Dizem alguns que Jeremias foi ao Monte das Oliveiras e de lá assistiu o incêndio da cidade, e aí então ele profere estes poemas que compõem o livro de Lamentações, e o último poema é uma oração a Deus, onde ele pede perdão pelos pecados do povo. E ele então diz: Senhor, nos converte, e quando nós nos convertermos, os nossos dias serão renovados como antes. Aqui há também a renovação, como uma consequência do perdão dos pecados. É a renovação que sempre vai ocorrer. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz o seguinte, aliás, nós vamos ler antes do versículo 5, para que os irmãos tenham melhor noção. Capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então veja que o apóstolo Paulo aqui ele diz que quando Jesus veio, a salvação ela veio não pelas nossas obras, mas veio pela graça de Deus, e Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração, e aí fala da santificação, né? Nascer de novo, ter o perdão dos pecados, o novo nascimento, que é a regeneração, e a renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos renova, nos dá vida nova, nos tira da velhice do pecado. Porque o homem exterior ele vai se corrompendo conforme a passagem do tempo, ele vai ficando mais velho e vai se aproximando da morte, porque em razão do pecado, o homem passou a se corromper. E é aí, irmãos, que nós vamos ver que as coisas de Deus, elas não envelhecem, elas sempre são novas. Veja que quando Deus criou o homem, ele não fala em envelhecimento do homem. Ele diz que ele criaria o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele foi criado, a imagem de Deus foi criado, macho e fêmea os criou. Está lá em Gênesis 1, 27, 28. Não se fala em envelhecimento. A cada dia o homem era renovado, porque ele tinha acesso à árvore da vida, e a árvore da vida promovia esta renovação contínua do homem. Mas quando o homem pecou, lhe foi proibido o acesso à árvore da vida, e ele então passou a envelhecer. Aí Deus disse que ele era pó e ao pó tornaria. Então o envelhecimento está relacionado com a morte. O envelhecimento está relacionado com o pecado. Porque o que é velho, perto está de acabar. É o que está escrito lá em Hebreus 8 e 13. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. É por isso que com Deus não tem coisas velhas. Porque Deus nunca está perto de acabar, ele é eterno. E o homem foi feito para compartilhar com Deus, conviver com Deus, coabitar com Deus, ter comunhão com Deus. E por isso,
O envelhecimento não fazia parte do plano da criação do homem. Mas o homem pecou, e ao pecar, passou a envelhecer. Como disse Paulo, o homem exterior se corrompe. E o interior, distante de Deus, também. O interior, o homem interior sem Deus, também se corrompe, se envelhece, se vai esvaindo para acabar a sua bênção. Não para deixar de existir, mas para nunca mais poder desfrutar da companhia divina. A corrupção do homem, você encontra, do homem interior, você encontra em algumas passagens bíblicas, mas vamos citar aqui o Salmo 14. O Salmo 14, ele diz assim: disseram os necios no seu coração, não a Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Essa é a situação do homem interior, que, a exemplo do homem exterior, vai se corrompendo. Essa corrupção é generalizada e cada vez maior. Nós vemos a descrição disso lá nos dias antediluvianos. Nos dias antediluvianos, nós vemos lá, Gênesis 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o envelhecimento, a perda da novidade, isso é característica do pecado, da prática do pecado, do afastamento de Deus. Mas, quando nós nos aproximamos de Deus, cremos em Jesus, temos perdoado os nossos pecados, como disse Paulo nesse texto que nós lemos de Tito, nós somos lavados pelo sangue de Cristo e somos regenerados, gerados de novo pela semente incorruptível que é a palavra de Deus. Semente incorruptível é a palavra de Deus. E aí nós somos renovados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos renova e nos coloca em participação da natureza divina. E agora nós não envelhecemos. Nosso espírito se renova, porque é um espírito reto, como disse Davi. Nós nos renovamos de dia em dia. O homem interior se renova de dia em dia, como nos fala o apóstolo Paulo, né? Lá em 2 aos Coríntios. E também, como nos disse Jeremias, nossos dias são renovados como antes. Antes quando? Quando antes de nós termos a consciência, nós estamos sempre sem pecado. E aí não há o envelhecimento para o pecado. Mas quando eu adquiro a consciência, isto é inevitável. Na nossa declaração de fé, no nosso cremos da declaração de fé, é dito o seguinte:
que no item 6, que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. E aqui os dois trechos que são mencionados aqui, os dois textos bíblicos que são mencionados aqui, são o texto de João 3, 3-8, em que Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, fala que é preciso que o homem nasça de novo para ver o reino de Deus e nasça da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então, esse nascimento da água e do Espírito nos fala do poder atuante do Espírito Santo, que é o Espírito, e da palavra, que é representado pela água, e assim o homem fica aceito no reino de Deus. Ele pode entrar no reino de Deus. E o outro texto mencionado no item 6 da nossa declaração de fé, que fala deste poder atuante do Espírito Santo, que fala-nos desta renovação espiritual, está em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Quando diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nós verificamos que o Espírito Santo, ele nos renova. Nós nos renovamos dia após dia. Não podemos envelhecer. E a primeira figura bíblica que mostra que a vida espiritual tem que ter renovação diária é o texto que nós falamos. Deus não fala em que o homem iria envelhecer, e na viração de cada dia, Deus vinha ao encontro do primeiro casal. E entendemos que aqui e ali, naquele contato com Deus, ocorria aquela renovação diária que também era mantida no físico pelo fruto da árvore da vida. Mas existem outras figuras bíblicas que nos falam desta necessidade da renovação diária, da impossibilidade de alguém envelhecer servindo a Deus. A primeira dessas figuras é a figura do maná. O maná caía todo o dia para o povo de Israel no deserto. Lá eles vinham pela manhã, menos no sábado, mas pela manhã, antes do início do dia, antes do nascimento do sol, antes do nascer do sol, o povo tinha que colher o maná, porque o maná caía todos os dias. É o que você vê lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Êxodo 16 e 4, onde se diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Veja que a queda era diária, porque cada um tinha que cuidar do seu dia. E Deus iria ver dia a dia se o povo andava ou não na sua presença. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele nos traz este mesmo ensinamento. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E quando nos ensina a orar, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A nossa vida com Deus tem que ser analisada neste dia. É por isso que o dia do crente é o hoje. Hoje é o dia do crente. Lá em Hebreus, capítulo 4, o escritor aos Hebreus diz assim, versículo 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Então, a vida espiritual tem que ser vivida hoje. Eu tenho que estar em comunhão com Deus hoje. O homem interior tem que se renovar de dia em dia. Minha vida espiritual não pode viver do passado, nem ser construída para o futuro. Hoje, eu preciso estar em comunhão com Deus. E é por isso que eu preciso me renovar espiritualmente a cada dia. Além do maná ter caído no deserto a cada dia, com exceção do sábado, nós temos também o sacrifício diário. Todos os dias teria que ser feito um sacrifício pelo pecado do povo. Está lá em Êxodo, capítulo 29, versículo 38. Diz assim o texto: Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Este sacrifício contínuo era diário. Era o sacrifício diário. Por quê? Porque eu tenho que estar em comunhão com Deus a cada dia. Esse sacrifício prefigurava o sacrifício de Cristo, que foi o único sacrifício que tirou o pecado do mundo. Mas todos os dias tinham que ser sacrificados 2 cordeiros. Por quê? Porque o povo tinha que ter o pecado coberto a cada dia, enquanto aguardava a vinda do Messias. Nós temos que estar em comunhão com Deus a cada dia, enquanto aguardamos a segunda vinda do Messias. O fogo do altar, ele também não podia se apagar. A cada dia tinha que ser renovado, limpado, tinha que ser colocado lenha para que o fogo não se apagasse. Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando nós falamos em fervor espiritual, falamos em ardência, em fervura, em calor. Isto não pode apagar, isto não pode deixar de existir. Eu tenho que estar continuamente cultuando a Deus, adorando a Deus. O sacrifício falava do culto a Deus, da adoração a Deus. O fogo não podia se apagar. Este fogo tinha vindo do céu. Não se esqueçam, no dia que o tabernáculo foi inaugurado, veio o fogo do céu e acendeu o altar. Era o fogo do céu que não podia se apagar. Quando Salomão inaugurou o templo, também veio o fogo do céu e acendeu o altar de sacrifício. Este fogo não podia apagar. Assim como a nossa salvação veio do céu, Jesus veio do céu, o Espírito Santo veio do céu para habitar em nós, nós não podemos extinguir o Espírito, não podemos fazer cessar na nossa vida a ação do Espírito Santo. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Este fogo que veio para nós, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Quando eu creio em Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu não posso apagar este fogo, assim como o fogo do altar de sacrifícios não podia ser apagado lá no tempo da lei.
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O Espírito Santo precisa estar em nós, nos aquecendo espiritualmente, nos dando fervor espiritual, ou seja, nos dando intensidade, dedicação, zelo pelas coisas de Deus, nos dando interesse em fazer a vontade de Deus. Eu tenho que ter este fogo. Ele não pode ser extinto, ele não pode se apagar. E para isto, o sacerdote todo dia tinha que colocar lenha e tinha que tirar a cinza. Todos os dias eu tenho que colocar lenha, colocar combustível, ou seja, buscar o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. Ter uma vida de meditação das Escrituras. Ter uma vida de oração, reforçada com o jejum. Ter uma vida de participação digna na ceia do Senhor. Ter uma vida de temor a Deus. Isso é colocar lenha. E tirar a cinza. Pedir perdão dos pecados, fazer exame do pecado, sondar o coração, pedir perdão pelos pecados e reparar as consequências dos pecados cometidos. Como disse o apóstolo João, lá em sua primeira carta, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Temos de guardar os mandamentos de Deus. Isso é colocar lenha e isto é tirar a cinza. Agora, uma outra figura que nós temos aqui sobre a renovação e sobre o fervor espiritual, sobre a renovação espiritual, que é viver o fervor espiritual, é o incenso contínuo. O incenso contínuo. Lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, além do fogo do altar de sacrifícios que ficava ali no pátio não se apagar, lá dentro do lugar santo tinha um altar de incenso. E esse incenso tinha que ser queimado também de manhã e da tarde. A cada dia tinha que ser queimado esse incenso, continuamente. O incenso simboliza as orações. Então, nós temos que orar continuamente. Paulo, novamente, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz o quê? Versículo 17. Orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar. Eu só me mantenho renovado espiritualmente se eu tiver uma oração contínua. Irmão, então eu não vou fazer nada na vida, só vou ficar orando. Não é isso. É ter uma vida de oração, ter oração contínua. Veja que o incenso era queimado em 2 momentos. Veja que o salmista Davi, ele fala para nós no Salmo 55, versículo 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. O salmista, neste Salmo 55, ele fala de 3 momentos de oração. Esse é um salmo de Davi. É por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele seguia
o que o salmista mandava. Então, veja que essa oração contínua não é ficar 24 horas orando, não é isso. Mas é você ter uma vida de oração. Sem esta vida de oração, nós não temos, de forma alguma, como manter o fervor espiritual. Então, o fervor espiritual está aí também demonstrado neste incenso contínuo. Mas as lâmpadas, eu li agora aqui, as lâmpadas, elas tinham que ser colocadas em ordem a cada dia. Isto fala do quê? Nós temos de estar sempre debaixo da orientação do Espírito Santo, e debaixo da orientação do Espírito Santo estamos de acordo com a palavra. O salmista diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso ser iluminado pela palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A renovação espiritual exige de mim que a cada dia eu me dedique à palavra de Deus. E o próprio Jesus, ao contrapor a sua doutrina, ele diz que ele dizia algo e os antigos diziam outra coisa. Lá no Sermão do Monte, por mais de uma vez, Jesus fala do que os antigos diziam e o que ele estava dizendo. Lá em Mateus 5:17, Jesus diz assim, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas não vim abrogar, mas cumprir. Mas no versículo 21 ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então veja que Jesus mostra que a lei era antiga, porque era o velho concerto que estava perto de acabar. Velho por quê? Porque o povo não creu, porque o povo se manteve em pecado. Então era um remédio até a vinda de Cristo. Mas a lei de Cristo, ela é sempre nova. Quem está em Cristo anda em novidade de vida. É o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A vida com Cristo é uma vida nova, sempre nova, porque se renova a cada dia. Portanto, ter fervor espiritual é ter continuamente comunhão com Deus. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é confundir fervor espiritual com êxtase espiritual. O que é um êxtase espiritual, irmão Caramuru? É um momento de glória. É um momento de intensa presença de Deus. É um sentimento rápido de presença de Deus. As pessoas buscam este momento emocional, este momento sentimental, este frenesi, este pico de emoção, de presença de Deus. Só que o fervor espiritual não é isso. Fervor espiritual não é ter altos e baixos. O fundador do portal Escola Dominical, o saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, ele dizia que a vida espiritual do crente tem que passar pelo teste da segunda-feira. No domingo à noite, no culto, o irmão entra na presença de Deus, é arrebatado em espírito ao céu, sente
a glória de Deus, está no trono da graça. Faz companhia aos serafins. Mas na segunda-feira de manhã é uma pedra de gelo espiritual. É carnal. Não sente a presença de Deus. Não lembra nem de agradecer a Deus pelo alimento, pelo novo dia de vida. As pessoas vivem de emoções e acham que quando estão dominadas pela emoção ou pela manifestação sobrenatural, que muitas vezes não é meramente carnal, não. Muitas vezes é uma real manifestação espiritual. Uma alegria incontida espiritualmente. A Bíblia nos fala de momentos assim. Por exemplo, os apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo... vamos ver aqui, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, versículo 31. O texto diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja que quando os discípulos foram soltos pelo Sinédrio e voltaram para se reunir com os irmãos e contaram tudo o que havia acontecido, houve um momento de êxtase tão forte que a Bíblia diz que o lugar onde os crentes estavam até se moveu. E quem não tinha sido batizado com o Espírito Santo foi batizado com o Espírito Santo ali. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foi um momento de êxtase espiritual. Isso existe. Só que isso não se confunde com um fervor espiritual. Há muitas pessoas, quando Paulo diz sede fervorosos no Espírito, ele diz, olha, eu estou cumprindo isso. Todo culto que eu vou, eu sinto a presença de Deus. E normalmente vai uma vez só por semana no culto. E lá ele fala língua estranha, lá ele pula, lá ele faz aviãozinho. E ele acha que ele está espiritualmente bem. Porque quando ele se reúne, ele tem um êxtase espiritual. Só que fervor espiritual, nós vimos aqui pelas figuras bíblicas do maná, do sacrifício contínuo, do incenso contínuo, das lâmpadas que eram colocadas em ordem continuamente. Nós vemos que o fervor espiritual é uma renovação de dia em dia. É o resultado de uma comunhão permanente com o Senhor. Não é um momento de pico e depois um outro de abismo. Não, é uma constância. É uma constância. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja que ele está falando da ressurreição, e depois ele diz, olha, a prova da ressurreição de Cristo na nossa vida, e a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação, como é que nós provamos que a ressurreição de Cristo teve efeito na nossa vida? Se nós formos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, o fervor espiritual exige continuidade. Não é ter um momento de glória e depois o resto ficar parado, nem sequer pensando nas coisas de Deus, não buscando o conhecimento das Escrituras, não buscando o poder de Deus, só esperando a próxima sessão de emoção, de êxtase.
de língua estranha. Não. Fervor espiritual é se manter agitado a todo tempo. É interessante que quando a água ferve a 100 graus, se você tem uma chaleira de água e coloca a água, quando a água começa a ferver, ela fica borbulhando em contínuo movimento. E aquele movimento não cessa até que toda a água se transforme em vapor. E é interessante que a temperatura ela não muda quando a água começa a ferver, ainda que eu tenha continuado a colocar fogo, ela não muda, a temperatura é a mesma até que a última gota de água se transforme em vapor. É assim o crente. Quando o Espírito Santo vem habitar nele, ele é fogo. E este fogo mantém a mesma temperatura até que Jesus venha nos buscar. Fervoroso de espírito não é aquele que faz espetáculo num dia e no outro só peca. Não é aquele que não passa no teste da segunda-feira de manhã, como dizia o saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu. Mas é aquele que mantém-se aquecido, porque está em comunhão permanente com o Senhor. E por isso tem uma vida de meditação nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de temor a Deus, uma vida de culto a Deus, uma vida de realização da obra de Deus. Cuidado, meu querido e amado irmão. Portanto, o que nós vemos é que a renovação espiritual depende da nossa comunhão com Deus. É por isso que qualquer resistência ao Espírito Santo, qualquer desacordo entre nós e o Espírito Santo, impede que eu me mantenha fervoroso. Quando eu resisto ao Espírito Santo, quando eu deixo de fazer a vontade do Espírito Santo, eu vou me afastando do Espírito Santo, vou extinguindo o Espírito Santo. Veja que Davi, lá nesse Salmo 51, que nós já mencionamos hoje, ele tem noção de que o Espírito havia se afastado dele. Porque ele diz assim, lá no Salmo 51, versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele já não sentia a visita do Espírito Santo. Veja que Davi não era templo do Espírito Santo, nós temos um templo da lei. Davi era apenas visitado pelo Espírito Santo. Mas como ele pecou e encobriu o pecado, resistiu ao Espírito Santo, não dando voz, não ouvindo a voz do Espírito Santo na sua consciência, o Espírito Santo já não o visitava mais. E ele agora temia que o Espírito Santo nunca mais voltasse a visitá-lo. Então ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma vida de pecado, um encobrimento da transgressão, a falta de confissão, faz com que nós resistamos ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tenta nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu resisto ao Espírito Santo, eu vou me afastando dele. E o primeiro passo é entristecê-lo. Quando eu peco e quando eu resisto ao Espírito Santo, eu entristeço o Espírito Santo. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se eu entristecer o Espírito Santo, ele continua oferecendo perdão, mas ele se afasta de mim. Mas ainda não foi tirado. O perdão ainda é oferecido.
Mas, se eu insisto em me manter em pecado, se eu resisto, aí eu tenho a resistência propriamente dita. Antes eu tinha um entristecimento. Agora, se chamado ao arrependimento, eu insisto em me manter em pecado, aí eu vou ter uma resistência ao Espírito Santo. Aí a situação começa a complicar. Começa a complicar por quê? Porque há um maior afastamento. Eu não dei ouvidos ao Espírito Santo. Eu me tornei um homem de dura cerviz. É o que diz Estevão, lá em Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Quando você endurece o seu coração, você fecha a porta para o Espírito Santo te convencer. Você fica mais longe do Espírito Santo. Você agrava o Espírito Santo, faz agravo ao Espírito Santo. Né? Você está aí desobedecendo ao Espírito Santo. Você está aí causando um agravo ao Espírito Santo. E quando nós agravamos o Espírito Santo, nós nos tornamos candidatos ao castigo de Deus. Olha o que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Vou ler o 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, insistimos em manter o pecado, em manter uma vida pecaminosa, nós fazemos agravo ao Espírito da graça. Menosprezamos a graça de Deus, pisamos o sangue de Jesus e nos candidatamos a ser castigados por ele. Veja que quem quebrava a lei de Moisés era morto sem misericórdia, por 2 ou 3 testemunhas. O castigo que nos espera é pior. Mas ainda nem tudo está perdido. É verdade que nós aqui entramos numa área perigosa, a área do castigo de Deus. A área em que Deus começa a fazer cessar a sua longanimidade e a sua misericórdia. Mas há o terceiro e último estágio, que é o estágio da blasfêmia contra o Espírito Santo, do pecado voluntário, da apostasia espiritual. É aquele momento em que você ofende o Espírito Santo, em que você desafia o Espírito Santo, em que você se rebela contra o Espírito Santo. Neste momento, você perde de vez a possibilidade do perdão, porque você rejeita o Espírito Santo, se rebela contra ele e não admite que ele te convença. Olha, só somos perdoados porque somos convencidos pelo Espírito Santo. A partir do momento que alguém se levanta contra o Espírito Santo, voluntariamente, deliberadamente, ele nunca aceita que o Espírito Santo lhe convença. Então ele já está irremediavelmente perdido. Essa é a situação final, né? Que Jesus diz que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, cuidado, cuidado. Né? Essa é uma situação muito difícil de acontecer. Quando alguém pensa, será que eu
blasfemei contra o Espírito Santo, ele não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo perde até a consciência do pecado. Porque quem fala na consciência é o Espírito Santo. Se ele recusou deliberadamente o Espírito Santo, se ele renegou o Espírito Santo, nunca a consciência dele vai acusar. Então, são esses os estágios aí da resistência ao Espírito Santo. Se eu não tiver fervor espiritual, eu jamais vou alcançar a salvação. A falta de fervor espiritual me leva à situação de entristecer o Espírito Santo, que pode progredir para o agravo ao Espírito Santo e pode levar até a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando o homem se sujeita a Deus, ele dá liberdade ao Espírito Santo. E dar liberdade ao Espírito Santo é se submeter à vontade de Deus. Por fim, podemos lembrar aqui que toda e qualquer operação do Espírito Santo, ela traz santidade ao homem, obediência à palavra de Deus e humildade de espírito. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, nos faz entrar em comunhão com Deus. Então, nos separa do pecado. Se você mantém-se renovado a cada dia, você está em santidade. Você se santifica. Se você se mantém renovado a cada dia, você obedece à palavra de Deus. Você é temente a Deus. E, por fim, se você se mantém renovado a cada dia, você é humilde de espírito, porque você é submisso ao Senhor. Assim, eu sei se eu estou renovado ou não espiritualmente. Faça um autoexame. Você está em santidade? Separado do pecado? Você obedece à palavra de Deus? Você é humilde de espírito? Porque toda vez que estamos em fervor espiritual, estas são as inevitáveis qualidades do Filho de Deus. E aí? Você é fervoroso de espírito?